imagino a emoção cada vez estar aqui, nosso querido professor Dr. Jorge André, porque a minha mente foi lá no ano de 1983, quando, ao escutarmos uma palestra do professor Jorge André, ele disse uma coisa que eu com muito coração na prece do nosso querido professor César Reis. Que honra é estar aqui no Instituto de Cultura Espírita, começando mais um ano onde a gente pode dividir, multiplicando o conhecimento que é tão profundo do Espiritismo. A nossa cadeira de religião espírita, a religião é forte. E nós vamos falar sobre o homem novo. Lógico que este homem novo, ele só faz sentido se tivermos um compromisso com ele. E a gente resolveu fazer uma pergunta. Será que nos dias de hoje nós estamos nos sentindo assim? Atualmente a humanidade vive uma fase de turbulenta transição. Antigos padrões de comportamento são revistos, valores consolidados são questionados ou rejeitados sem muita análise. O relevante parece ser ousar e inovar, ainda que sem grande critério. A liberdade é valorizada ao extremo, embora este é um grande paradoxo. Não haja preocupação com a responsabilidade, sua natural contraparte. O homem novo precisa ter conhecimento dos seus direitos, mas da sua responsabilidade. Neste contexto de valores ambíguos, carentes de reflexão e consolidação, surgem novos padrões de conduta. Personagens exóticas são facilmente alçadas à condição de heróis. E nós temos isso todos os dias na nossa televisão. Nós temos isso em séries, em novela. É um jogador novo, é um cantor novo, é uma moda nova, é uma blusa nova, até mesmo uma forma nova de fazer as mesmas coisas. Uma ligeira reflexão permite concluir que o heroísmo não se expressa mediante comportamentos exóticos. O genuíno herói há de ser alguém que contribui para a construção de um mundo melhor. Deveria ser. E aí, nós vamos nos socorrer de uma proposta que recebemos de estudo deste moço, que ele era o principal executivo, o presidente de uma rede de televisão a cabo nos Estados Unidos, e deu uma guinada na vida dele, porque se perguntou se ele estava realmente feliz. Ele se sentia uma pessoa dentro da mídia, perdida dentro de si. E aí a gente resolveu aproveitar a reflexão dele e, através deste livro, A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo de Vida, pensamos algumas coisas que acho que devem contribuir para o nosso raciocínio. Nossa vida pode ser comparada a um jogo de futebol. Tem o primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo. O primeiro é quando temos o foco em nós. Queremos o sucesso. O intervalo é quando passamos a refletir mais profundamente sobre o que estamos fazendo aqui, com as escolhas de nossa vida. E o segundo tempo é aquele em que substituímos o sucesso do primeiro tempo pelo significado de viver. É impressionante. Bob Buford
discípulo de Peter Drucker. E todos os que estudam administração sabem a importância de Peter Drucker. E ele, que é protestante, e aí é que está o plus do trabalho dele. Ele percebeu que a rede de voluntários evangélicos dos Estados Unidos, no estado que ele mora, na cidade que ele vive, não tinha um direcionamento prático. E ele resolveu então treinar aqueles executivos, amigos pessoais, que como ele perderam o interesse de Deus, e treinar estes voluntários para servir nas casas evangélicas. Esse é o detalhe, este é o plus. A arte de virar o jogo, o segundo tempo de vida, da editora Mundo Cristão. Estas frases é de grande importância para a minha forma de ver. Nosso Senhor, diz ele, nos ensinou a sermos como crianças, isto é, despreocupadas, a evitarmos as preocupações excessivas que ele chama dos controles que todas as empresas têm para almejar os seus resultados, as suas metas, por parte da demanda e da posse. Ele percebeu que tudo o que ele conquistava dominava a ele. Dinheiro, as honrarias sociais, o status. Ele estava preso naquele mundo. E ele faz uma comparação belíssima. Na carta de Paulo à igreja de Roma, o apóstolo explica, Romanos 8, 5, 6, a importância de controlar a vida interior para ter uma vida plena, como nos fala Joana de Ângeles. E se vocês me perguntarem com que idade ele deu esta virada de vida, eu vou dizer para vocês que foi com menos de 45 anos de idade. A alegria que deveria resultar do servir aos outros em nome do Cristo está ausente, porque é feito por obrigação. Ele constatou isto nas inúmeras pesquisas de satisfação daqueles que recebiam a ajuda dos voluntários. E este foi, como disse ele, um outro ponto de controle, a satisfação do cliente, que eram as pessoas que visitavam, frequentavam as casas evangélicas, as igrejas. E ele mediu naquele ponto crucial a satisfação de quem recebia o apoio, o trabalho do voluntariado, se estava feliz. E as pessoas responderam: não sinto felicidade do amigo que me apoia no voluntário. E isso acontece porque no primeiro tempo nós ainda não descobrimos quem somos e nem a missão da nossa vida. E por que nós estamos apresentando o pensamento deste homem evangélico? Para mostrar que a renovação do mundo, a transição que foi prometida por Jesus, e que se a cada dia concretiza cada vez mais, é no mundo inteiro, e toca no coração de todas aquelas criaturas que buscam encontrar Jesus face a face, como nós os Espíritos. Lógico que eu não poderia perder a oportunidade desta cadeira de religião de buscar o cerne da visão espírita do que nos ensinou Paulo de Tarso. É a luta do espírito contra os seus impulsos, contra as suas tendências tão arraigadas que nós trazemos. Porque os que são segundo a carne, disse Paulo, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. O corpo físico vai morrer, mas
Aqueles que cuidam das coisas da alma buscarão a paz. Essa foto eu pesquisei nos livros de Carlos Juliano Torres Pastorino, e eu gostei muito da proposta da foto lá em Sabedoria do Evangelho. O Homem Novo, Revista Espírita, 1863, e com isso propõe uma linha de tempo. O adepto do Espiritismo, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina derrama, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos, sondar. E existe uma música linda: Senhor, eu sei que tu me sondas todas as dobras de sua consciência. É uma proposta de olhar para dentro, permitindo-se o diâmetro espírita na profundidade dessa libertação de visão, dobras da consciência. Na Revista Espírita de 1866, no laboratório de Allan Kardec, aonde ele poderia melhor dividir os pensamentos dele, melhor apreciar a infinita bondade de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e que viva, e para deixar-lhe a possibilidade dele, de nós, que estamos neste caminho de transição, dessa mutação moral a todo instante, procurando melhorarmos, de nos levantar das nossas próprias quedas. Deu-nos a longa sequência de vidas sucessivas. Quantas reencarnações a cada um, ou a cada criatura das quais, levando a dificuldade de suas faltas passadas. E existe uma frase linda de André Luiz: nós somos o resultado de tudo que vivemos. Pode adquirir novos conhecimentos, porque este verbo poder foi Deus que nos deu, como direito de evolução, e novas forças, fazendo evitar o mal e praticar o que é conforme a justiça, a caridade. E olha ali o nome do Espírito do Médico, que nós estamos apresentando na Revista Espírita. Quem não leu, por favor, leia. Lógico que nós vamos buscar naqueles 5 livros basilares deste filósofo, desta visão transcendental de dentro para fora. Eu olho as palavras de Emmanuel e vejo as dobras da consciência deste Espírito libertador. Disse-lhe Pedro, e eu fiquei extremamente chocado com esta página, e propus ela para a nossa reflexão de um homem novo, porque muitas vezes nós trocamos a verdadeira humildade pela falsidade da presunção de servir ao Cristo. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens nada comigo. Já pensou isso do Cristo? E agora, o raciocínio luminar de Emmanuel. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. Veja o homem. Nós somos homens, temos direito aos nossos enganos, mas também a abrir a nossa mente, elucidarmos, definitivamente acordarmos, como disse Paulo, viver também para o Espírito, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. Quem não leu há 2000 anos? Quem não sentiu a vergonha espiritual do senador Plúdio Lentulus, quando esteve frente a frente com Cristo
e Jesus lhe pergunta: por que não me procurastes a luz meridiana? Ele sabe o que está dizendo ao contato com Cristo de seus ensinamentos sublimes. Tudo se renova. E a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. Então, como apóstolo de Cafarnaum, e Pedro foi aquele que pediu para ser crucificado com os pés para cima, que experimenta novas responsabilidades no caminho, e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus: lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Realmente, Emmanuel, a principal finalidade do Espiritismo é criar na Terra um homem novo. Esse homem novo será muito diferente do que conhecemos na civilização atual. E é lógico que nos 100 anos de nascimento deste homem, o apóstolo de Allan Kardec, que aqui esteve no Instituto de Cultura Espírita, e eu consegui um presente para nós, e vocês vão ver daqui a pouco. Seu interesse maior não será o dinheiro, a conquista da riqueza ou do poder, mas o aprimoramento espiritual. Sua grande virtude estará na obediência às leis supremas da vida, que lhe permitirá estabelecer na Terra a concórdia geral. Então existem metas a serem alcançadas, pontos de controles. Existem coisas a fazer dentro do nosso coração. O homem de amanhã, criado nos princípios renovadores do Espiritismo, será essencialmente fraterno. E aí vai uma alusão muito sincera a um filósofo da vida que diz que nós estamos vivendo o terceiro milênio do enfrentamento da convivência. A tecnologia do aprender a conviver. Um abraço para ele. Todas as suas ações objetivarão o amor entre as criaturas na grande fraternidade universal do Reino de Deus. E aí o meu presente para todos nós. Deolino Amorim, em 1969, na aula inaugural daquele ano, onde recebeu na Rua dos Andradas, José Herculano Pires, que este ano está fazendo 100 anos do seu nascimento. Existe um blog lindíssimo, feito pela filha dele, Heloísa Pires, e que está hoje muito mais do que solidificada, mas todos podemos e devemos nos cadastrar para olhar. Todo dia tem alguém falando sobre as obras. E a promessa dela é que vão lançar, até o dia do nascimento dele, 20 obras inéditas de José Herculano Pires. E aí está um presente para nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso modelo, nosso roteiro, nosso livre amor, serem perfeitos, claro. O homem de bem, lógico. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Lembra do compromisso com a fraternidade? Será o homem que amará mais? O homem do terceiro milênio? O homem novo para uma proposta de conviver nova? Se ele interroga a consciência, e aí, oportunamente, o gancho com a Revista Espírita de 1863 nas dobras da mesma consciência, sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizessem. Esta é a proposta do homem novo. Mas eu já sei. Mas a pergunta não é o saber, a pergunta é: praticamos?
Bons espíritas, bem compreendido o Espiritismo, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados todos assim expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. E agora a máxima, que a gente gosta tanto de repetir, mas luta com tanta vontade para praticar. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Do livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles. Velhas construções mentais, porque eu me perguntei, o que mudar para sermos novos homens? As nossas construções mentais. E eu fiz uma brincadeira aqui. Lembra aquela velha frase da reforma interior? Não é de tijolo e cimento, não. São construções mentais. São mais perigosas, muito mais duradouras. E alguns de nós eles se arrastam a muitas vidas. Decorre dos nossos vícios de conduta primitiva. Deve ceder lugar a experiências novas de edificação moral. Somos o que cultivamos em nossos pensamentos. Os benfeitores frequentes estes pensamentos ou os torturadores constantes, conforme a ideoplastia, a ideação, a causa do nosso sentimento que monta no campo mental como consequência daquilo que se passa dentro do nosso coração. Então, todos podemos modificar os hábitos do pensar, cultivando ideias relevantes, as técnicas de meditação, yoga, a prece, a música, a arte espírita, por meio de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. Responsabilidade no campo da fé espírita, ainda no livro Atitudes Renovadas. Aquele que se vincula não pode permanecer subjugado aos velhos e obsoletos padrões que eram mecanismos de fuga ante as realizações que o nobilitam. O adepto do Espiritismo deve trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade, esforçando-se para ser a cada momento melhor, abraçando responsabilidades que realmente as dobras da consciência de si próprio, auxiliando na ascensão espiritual. O compromisso é comigo, não é com o Instituto apenas, não é apenas com o meu diploma que está pendurado na parede, porque jurei solenemente ser aquilo, mas o compromisso é comigo. E a minha responsabilidade de ser espiritual, de conviver com as minhas próprias consequências das escolhas que fiz. E neste outro livro, Leis Morais da Vida, lógico, o progresso para ser legítimo não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aurem do Evangelho, na Boa Nova, sempre atual. E aí eu acho tão engraçado quando se diz que os métodos de Kardec, que a linguagem dele é do século XIX, e eu assisti uma entrevista lindíssima do Divaldo dizendo que está tão atual,
que as possibilidades pueris e superficiais de hoje não deixam perceber. Que resposta! Para serem autênticas as aquisições humanas, devem estar alicerçadas nos valores éticos. Nem o amor sem equilíbrio, nem a instrução intelectual sem o conteúdo de amor. E em destaque, amor e conhecimento. São as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas, ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Ou a gente muda o padrão mental, ou a gente cria uma nova mônada de ideação de emoções novas, com a prece, com a leitura, com a conversa edificante, com os interesses do bem, ou nós vamos continuar no mesmo diapasão e, quem sabe, convidados a deixar até o planeta, né? Que vai mudar. E este presente desta nova fotografia de Joana foi entregue um quadro pintado a óleo por um companheiro que foi filho do Divaldo na Mansão do Caminho, que se dedicou às artes, e ele presenteou ao Divaldo, e ele colocou no blog do Divaldo e também no portal da Mansão do Caminho essa nova leitura do Cláudio Urpia. Urpia, melhor dizendo, lindíssima. Está já no blog do Divaldo, porque, como disse o Divaldo, ele é muito atual. E também o nosso livro magno, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque nós temos que falar das bem-aventuranças. É impossível não falar de um homem novo, do homem que vem, sem uma proposta do Sermão da Montanha. Por quê? Porque está ali toda a diretriz para aquele que quiser ser melhor. E eu pensei em alguns exatamente como estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem quiser isso autoridade, eu vou dizer, basta olhar o Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dizendo, e aí vai a opinião dos espíritos benfeitores, e não a minha, que é extremamente secundária, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis dizer Jesus e significar que a ninguém é concedido entrar nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade do espírito, e humildade de espírito. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque este caminho de um novo homem, de um homem ético, de um homem do terceiro milênio, para um planeta melhor, para um mundo melhor, tem que ser o coração. Bem-aventurados que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Não, mas a gente disse isso agora há pouco? Não, seus benfeitores. Dizendo que só tem um caminho para as mesmas coisas: simplicidade e humildade. Tá bem, vamos contar coisas novas. Humildade e simplicidade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Então, aqueles que são puros de coração, aqueles que são humildes e verdadeiramente simples, eles herdarão. Por quê? Porque a brandura, que é uma consequência desta bondade, e os pacíficos, que são brandos, porque serão chamados filhos de Deus. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E agora, fica o encargo para os filósofos, para os educadores, para os religiosos interpretarem
moderação, brandura, mansuetude, afabilidade e esta virtude que é um desafio, paciência. Uma vez perguntaram para o Chico aonde estava o poder. O Chico silenciosamente ficou calado. Chico, quem tem o poder? Ele calado. Mas Chico, quem pode ter mais poder no mundo? Ele disse, quem tiver mais paciência, meu filho. Este é o que tem poder. Porque não existe coisa melhor do que um dia depois. Como que as coisas mudam? Como que as mesmas coisas tomam um brilho especial, uma forma de ver diferente, e no entanto, o tempo que não é o mesmo, que só anda para frente, nos trazem os dias que não são iguais. Mas aí a gente se olha no espelho, vê que melhorou um pouquinho, fica tão feliz quando consegue dominar o ímpeto do homem da caverna, quando consegue orar por aquele que persegue, pelo inimigo, por aquele que calunia, e tem a oportunidade da mansuetude. Eu me lembro que o ex-presidente desta casa espírita, Américo Oliveira Borges, participava do antigo Canal 13 de um programa onde um querido irmão da ordem religiosa, que não é mais católico, que foi explicado para entender, perguntou a respeito da veracidade da mediunidade do Chico. E o Américo Borges, então, saiu em defesa do nosso querido Chico Xavier, colocou algumas verdades, mas ele ficou tão exaltado em reconhecer o Américo Borges a me lembrar, que ele chegou a ficar de pé e deu um burro na mesa. Depois da gravação, porque aquilo tudo era ao vivo, né? Depois ele gravava, aí alguém virou para ele, e eu vou dizer também que foi o vice-presidente desta casa, o doutor Alberto de Souza Rocha, que escreveu inúmeras obras, inclusive Reencarnação, editada aqui nesta casa, disse assim para ele: Borges, eu fiquei tão preocupado porque eu pensei que você fosse se controlar. Borges, cadê o controle? Disse assim: Alberto, quando eu procurei, estava debaixo da mesa. Porque tem horas que a mansuetude é tudo. E a gente tem que ter o senso crítico de perceber quando não somos tão mansos assim. Não é verdade? A paciência. Eu fico pensando na grandiosidade de Deolindo Amorim. Quem não conheceu Deolindo Amorim não sabe o que está perdendo. Mas eu, como garoto, conheci. E certa vez, estando ajudando, consubstanciando uma pesquisa do Américo Borges, que foi quem me convidou para vir ao Instituto, e toda vez que faltava alguém, Borges substituía. E teve uma vez que faltou alguém e ele não conseguia, porque eram 2 horários, ele disse: então faz você alguma coisa dentro da ordem da Luiz, nós estamos estudando isso, que o professor de Jesus está falando sobre o espírito. Então eu fiz uma pesquisa sobre a reencarnação dos seres do mundo, para explicar aquelas coisas que Jorge André explica muito bem. Claro que eu fui lá e copiei tudo, mas não contei para ninguém, porque ele sabia. Pois é. Mas o fato importante é que Deolindo disse uma coisa das mais belas. A renovação que nós estamos vendo no Instituto de Cultura Espírita, que era um garoto, né? Começa assim, pelo esforço, porque aqui não tem doutores da verdade, mas precisamos ser, sim, doutores daquilo que praticamos. Deolindo Amorim. E nunca mais esquecer isso. Os brandos e os pacíficos, meu Deus do céu, a lei de amor e da caridade que deve presidir as relações, a arte do conviver, o desafio do conviver, a busca do pacífico, do brando,
quando o outro, dentro da própria casa, busca a verdade e dizer que tem razão, e dizer aquilo e aquilo outro. A lei de amor e caridade que deve presidir as relações entre os homens, que começa dentro do próprio lar, e manter entre eles a concórdia e a união. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E o desafio é praticar isso. Muitas vezes a gente fica se perguntando por que é que no Evangelho diz que é a humildade perante Deus e a caridade a primeira lei de todos nós. Porque a caridade, para ser verdadeira, tem que ser exatamente aquela que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não pode humilhar quem recebe. Não pode diminuir, ferir o coração do outro, até mesmo o orgulho do outro. Não pode. Então, a humildade precisa estar dentro desta atitude de caridade real para que ela seja verdadeiramente caridosa. E não é possível sem brandura e sem paz interior. Muito inteligente a frase do Nando Cordel: a paz do mundo começa em mim. Por quê? Porque perguntaram a Mahatma Gandhi aonde estava o caminho da paz. No caos que ele vivia, nos convites a todo aquele problema de tornar um país independente sem uma guerra sangrenta. Qual é o caminho da paz? Disse: meu amigo, não tem caminho para a paz, não. A paz é o caminho. Um outro detalhe interessante de Mahatma Gandhi é afirmar que se tivéssemos todos os livros que falam sobre a religião ocidental se perdido, queimado, e se alguém tivesse encontrando apenas o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. A lei de amor deve ser a primeira lei de todo cristão. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra. Lógico, precisamos pagar nossas contas. Apenas o que ele me recomenda é que não ligue a estes, os bens materiais, mais importância do que os bens espirituais. E aí a gente volta para o exemplo daquele executivo americano que mudou a sua vida, deixando de ser um presidente de uma grande corporação de televisões a cabo nos Estados Unidos, reuniu os insatisfeitos como ele para montar um projeto onde se treinam voluntários para as casas evangélicas nos Estados Unidos. Voluntários. Porque ele pegou um ponto de controle, que era a satisfação de quem recebia a ajuda do voluntário, e perguntou: o que você acha do trabalho deste voluntário? E a resposta foi: este voluntário não é feliz quando me ajuda. Esta é realmente um ponto de controle fundamental na nossa vida. Promete que a justiça seja feita assim na terra como no céu, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Então, continuando ainda no capítulo 9, a benevolência para com os semelhantes, a bondade, frutos do amor ao próximo, produz a doçura. Daí a resposta. É preciso ser benévolo se nós formos doces. E como ser doces? E eu me lembro de um outro filósofo, um outro homem, que é caminho de esperança de bilhões, Satya Sai Baba. Ele recomenda que a doçura deve estar nas palavras, nas mãos e no olhar.
Inclusive, quando ele estava encarnado, chegava a materializar mel, para mostrar que o homem precisa ser doce, como diz o Evangelho. Então, frutos deste amor, que é pela doçura, são as formas de manifestar a dor, e aí no item 7 da paciência, que também é caridade, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E esta daqui era uma das frases que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante mais gostava de lembrar. A dor, meu filho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligais, pois quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. E olha, quando nós estamos sentados na chavaqueira, no testemunho da dor, nós não aceitamos isso. Depois, quando buscamos todas as recompensas disso, é que nós vemos o benefício daquilo que fizemos. E eu quero citar o exemplo do filme Nosso Lar. Muita gente questiona que o filme não é exatamente o que está no livro, nem pode, é uma proposta, mas está ali eloquente tudo que o livro traz: a imortalidade, a sobrevivência, a comunicabilidade, a mediunidade, o amor e o perdão. E André Luiz fica muito preocupado lá no filme, e nós temos aqui a presença de uma das pessoas que foram consultores dele, do filme Nosso Lar. E André Luiz fica meio preocupado porque ele quer olhar para o passado dele e saber quem poderia ter orado para ele. Por quê? Quando ele conversava com a prima de Lísias, que estava revoltada, querendo voltar à terra porque o noivo havia ficado e ela morrido, e eles estavam próximos do casamento, ela diz para André Luiz assim como se fala hoje, na cara, na lata, na face, porque ele diz assim para ela: você quer dar uma de bonzinho? Ele fala: mas você tem as pessoas que amparam você aqui, e eu nem isso tenho, talvez porque você não tenha sido bom. E aí ele vai para o Ministério das Comunicações e vai buscar quem orou para ele, e depois de um tempo se irrita e reclama com a moça que está atendendo a ele, ao espírito feminino, e diz assim: você só achou o ritmo? Era por isso que eu demorei, porque eu achei apenas 2 lembranças. Quais são? Bom, isso é uma coisa particular, olha você. E ele então se depara com a lembrança de quem? Da mãe, do momento da desencarnação dele, que nada pode fazer, porque ele busca as atividades que ele queria, e depois o atendimento de uma senhora que ele atendia contra a vontade, mas que dizia assim: Senhor, ilumina o doutor André Luiz, ampara ele. E aí, neste momento, é que ele vê que aquele sofrimento que ele minorou daquela senhora e do esposo dela, mesmo sem vontade de fazê-lo, lhe serviu no plano espiritual de bálsamo, de alívio, de lembranças felizes, até o dia que ele à procura do jardim de Nosso Lar e esclarece para ela, porque ela o tinha como um benfeitor. Ele chama ela no canto e diz assim: eu não fui nada disso que a senhora pensa de mim. Na terra eu fui assim, 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 assim. Estou parado aqui por misericórdia de Deus, buscando o meu recomeço. Quem não viu, reveja neste filme maravilhoso. Então, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o do coração.
Não existe frase mais bela, na minha opinião, para resumir o que é consentimento. Porque nós, que desculpamos com a mente e não perdoamos com o coração, não percebemos que a obediência, tudo aquilo que aprendemos, como criaturas frustradas pelas informações do mundo, nem sempre é o consentimento da obediência do coração. Então, verdadeiramente, resignação é o consentimento do coração. Quando não se tem mais nada para fazer, entrega-se a Deus de uma forma elegante, objetiva, construtiva, verdadeiramente humilde e dizer: Senhor, estou em tuas mãos, aquilo está em tuas mãos, fulano, a obra, o que for, em tuas mãos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. E aí, eu pesquisei qual seria a imagem mais eloquente daquilo que Jesus ensinou a respeito do perdão. Na minha opinião, é o momento que aquela mulher que seria apedrejada em praça pública olha para ele e pergunta: o que devo fazer, Senhor? Mulher, aonde estão aqueles que te condenaram? Faz e não tem. Na minha opinião, é um bom exemplo. Pedro, quantas vezes perdoarei, Senhor? Até 7 vezes? Não vos digo que perdoareis até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Está aí, ó. E essa letrinha, dizem os pesquisadores, que é do próprio Mahatma Gandhi. Está ali: Deus é a verdade. Se toda a literatura da humanidade perecesse, só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Cristo no sermão da montanha, teremos solucionado os problemas, não só de nossos países, mas do mundo inteiro. E que não sabia, saiba. Foi Mahatma Gandhi que afirmou isso. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a proposta do homem novo tem que ser do homem de bem, tem que ser a lei de amor, mesmo que eu não saiba a extensão deste amor, mas eu tenho que começar de alguma forma praticando. E então, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela o saudável gozo, suave da alma, prelúdio que antecipa as alegrias celestes. Lázaro, lógico que nós tínhamos que voltar a Paulo. Gálatas 2:20. Porque Paulo é o exemplo maior daquilo que foi para aquilo que ele se tornou. Eu me lembro que quando ele começa a ser também lapidado, ele abre os braços, e está registrado isso na magnífica obra Paulo e Estevão. Ele abre os braços e diz: continuai, porque a isto vim. E ele vai de encontro às pedradas.
e alguém grita: ele já está morto, já está morto. Coloca no saco, joga pelo muro, e à noite vão lá, retiram-no, tratam-no, curam-no, e neste instante, desdobrado daquela caverna onde ele se abrigou da primeira chuva, quando entrou na sua cidade para conversar com o Pai, ele revê naquela mesma caverna uma luz, e lá está Estevão. Desdobra-o, arranca-o do corpo e diz: sei o quanto sofres, mas o Senhor tem um trabalho para ti, e o teu trabalho ainda não cessou. Volta, porque estarei contigo. Está registrado no livro Paulo Estevam. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando se dá a unificação do Espírito, e eu fui buscar isso, Carlos Juliano, todos pastorando, porque eu não sabia como dizer isso. Disse: eu tenho que encontrar alguma coisa que diga por mim. E graças a Deus encontrei em Carlos Juliano, todos pastorando de sabedoria do Evangelho. Que é esta unificação do Espírito com Cristo? E ele explica lá: quando se dá a unificação, o Espírito se infinitesima, ou se infinitissima, oh meu Deus, e penetra a sabedoria cósmica, compreendendo então a amplitude da localização universal com o Cristo. Está dentro desse universo espiritual, infinitamente espiritual, e só o encontro com Cristo. E graças a Deus podemos encontrar nos nossos estudos este socorro magnífico de pastoreio. E mais um presente para nós. Eu queria encontrar alguém que pudesse nos servir de exemplo, além de tantos quantos conhecemos, como esse gigante deitado. Homem novo, da opinião dele, de Jerônimo, que eu concordo, é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter. Homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter. É aquele que abandona as paixões e desencantos do ontem pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão da vida. E quem conheceu este homem sabe quantas casas ele fundou, sopas, abrigos para crianças, para velhos. Sua casa até hoje funciona. E ele falava assim, numa cama de hospital, na sua casa espírita, e em todos os lugares onde ele ia. Era assim que ele falava, pregava o Evangelho, e vivia a caridade dentro dele. A lei de amor, do capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso perfeito. Perceberam? O nosso caminho é transformar os nossos atos impulsivos em amor, em atitudes de amor. Quanto tempo vamos levar para isso? Muitas encarnações. E então, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios da alegria celeste. E lógico que eu tinha que trazer este homem, porque é o exemplo de homem que vem.
Por meio do amor, desenvolva fé e dedicação, conhecimento e prática espiritual. O amor é o mais poderoso meio para adquirir o controle sobre os seus sentidos. Amor como pensamento é verdade. Amor como ação é retidão. Amor como sentimento é paz. Amor como compreensão é não violência. Só há uma casta, a casta da humanidade. Só há uma linguagem, a do coração. Só há uma religião, a do amor. Só há um Deus, e Ele está em toda parte dentro de nós. Sabe essa palavra? Vocês perceberam várias frases ditas por esses dois heróis da vida. A capacidade de enfrentar situações adversas e buscar um mundo melhor. Ele desenvolveu um programa de computador e não deixou ninguém ganhar dinheiro. São estas as propostas de um homem novo, de uma nova sociedade. Alguém me disse que seria uma forma de educação apontar a pessoa que nos chamou aqui no intervalo e lembrou que a renovação é no mundo todo. Que o indiano, o argentino, o brasileiro, o espírita ou não espírita, todos somos do Cristo. E aqui está o exemplo. Para nos mostrar como é possível modificar a vida, não aceitando o conformismo, como disse o repórter. Bem, eu fui buscar uma poesia lá no Parnaso de um jovem que também assombrou o mundo com a sua mediunidade. E só Castro Alves conseguiu dizer o que eu não consegui. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Cristo nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o Espírito se agiganta na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o amor, o universo, o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexões perenais. Ó, bendito que ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia. Desculpem. Quem o bem a luz semeia nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Castro Alves, pelas mãos de Francisco Campos. Enquanto houver um gemido,
na paisagem que nos movimentamos, não se é lícito cogitar de felicidade isolada por nós mesmos. Emmanuel, eu sou o caminho, da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão eu. Muito obrigado.